A paz do Criador Yau, a paz do Salvador Yausha, todos. Muito bom estar aqui com vocês, mais um dia, para mais um alimento da palavra do nosso Criador Yau, por intermédio do nosso Salvador Yausha. Então, feliz de estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos aprender e compreender a importância de ouvir e praticar a palavra do nosso Criador Yau, que Ele deu para o nosso Salvador Yausha passar para nós e dar continuidade. Então hoje nós vamos aprender a importância de não apenas ouvir, mas praticar. Porque se nós estivermos sendo apenas ouvinte, a nossa ruína pode ser grande lá na frente. Então, hoje Yausha vai trazer para nós uma grande alerta da importância de ouvir e praticar a palavra de nosso Criador Yau, e não apenas só ouvir, porque só ouvir não adianta. Então, vamos lá? Vamos em Lucas capítulo 6, do versículo 46 até o 49, ok? Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o 49. Vamos lá. Versículo 46. Diz assim: Por que me chamas, mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Versículo 49. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa ao réis. Réis significa raso. Que construiu sua casa ao réis, no chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Ok? Este é o texto. Voltamos agora para a compreensão do texto. Voltamos então para o versículo 46. Yausha Mashiach vem dando uma exortação muito forte, uma exortação que veio para nos alertar. Então voltamos no versículo 46. Aí Yausha Mashiach diz assim, o nosso Salvador: Por que me chamais, mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Aí Yausha Mashiach está dizendo, olha, do que adianta vocês falar mestre, mestre, mas vocês não obedecem e não praticam a palavra que o meu Pai me deu para eu passar para vocês? Então, por que me chamam de mestre se não me obedecem? Se não praticam a palavra que eu estou transmitindo? Então, Yausha Mashiach está deixando bem claro, olha, não adianta. Não adianta estar falando o meu nome Yausha, 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 se não estão praticando a palavra que o meu Pai me deu para eu passar para vocês. Não adianta. Então, por quê estão me chamando de mestre? Por que estão dizendo que são meus seguidores se não querem colocar em prática e obedecer a palavra de meu Pai Yau, que passou para mim, para eu transmitir para cada um de vós?
Então, Yahshua Mashiach está dizendo, ó, nada adianta. Nada adianta. Aí, no versículo 47, ele vai fazer uma comparação linda para aqueles que ouvem e praticam a palavra do Criador Yahweh. Yahshua vai fazer uma comparação linda, irmãos. Linda, linda. Aí ele vai fazer esta comparação para aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Criador e colocam ela em prática. Aí no versículo 47 ele diz a quem são semelhantes esses que colocam a palavra em prática. Então vamos ler. Versículo 47 agora. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática. Veja. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática. Segundo ponto, veio para Yahshua, então tem que começar a colocar a palavra em prática. Não adianta vir para Yahshua e depois não fazer mais nada e depois ficar só ouvindo. Não, não, não. As bases têm que andar junto. Veio para Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, aceitou Yahshua, desceu nas águas da imersão, agora vai ter que praticar a palavra de nosso Pai, que foi dada para o nosso Salvador, para que a gente a botasse em prática. Então veja que muitos têm usado uma narrativa mentirosa, dizendo que depois que vem para Yahshua Mashiach não precisa fazer mais nada. Ah, já aceitou Yahshua, agora pronto. Eu não preciso fazer mais nada, deixa eu só ficar aqui parado, só ouvindo, só ouvindo. Essas palavras não vêm do reino dos céus. Isso são narrativas mentirosas, são narrativas malignas, que o maligno tem colocado em muitas bocas para enganar muitas vidas, para levar muitas vidas à ruína. E muitos têm caído, irmãos, nesta narrativa mentirosa, sendo que a ordenança de Yahshua Mashiach é: escutem a minha palavra e coloquem ela em prática. A ordenança de Yahshua é: venham para mim e agora comecem a ser praticantes da palavra de nosso Criador Yahweh. Tá vendo a verdade aqui bem clara? A verdade está aqui, irmãos, bem clara. O problema é que a maioria não fala a verdade. Inverte o evangelho de Yahshua Mashiach. Mas tudo tem um preço. Porque isso não pode ser feito. Nós temos que ter compromisso. Ser verdadeiros. Levar a palavra de forma correta. Para que as vidas sejam alcançadas e libertas do cativeiro do maligno. Para que as vidas possam ser aprovadas, a palavra tem que ser dita verdadeiramente, não distorcida. É por isso que Yahshua Mashiach deu essa exortação. Porque Yahshua Mashiach estava vendo que tinha um monte ao redor dele falando mestre, 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 mas Yahshua Mashiach via que não obedecia. Yahshua Mashiach via que eles não eram praticantes da palavra que Yahshua Mashiach estava ali passando. Aí Yahshua Mashiach vem com essa exortação. Aí Yahshua Mashiach vem para repreender e aniquilar com toda a mentira vinda do inferno. Então, entende? Bem esclarecido, porque a palavra ela é muito clara. Ela não deixa dúvida. O problema é que as pessoas invertem e começam a confundir a cabeça de muitos. E as pessoas se encontram perdidas. Mas hoje muitas mentiras serão repreendidas. Muitas mentiras serão destruídas porque a verdade vai ser dita. A verdade vai ser dita. Gostem ou não, a verdade vai ser dita. Então, veja, se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Aí agora ele faz a comparação linda. Assemelha-se ao homem que, ao construir
uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veja, veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Irmão, olha que dádiva, olha que bênção, olha que bênção, olha que comparação linda que Yahshua faz para aqueles que ouvem e praticam a palavra do Criador Yahweh. Ele compara a gente a uma casa construída sobre a rocha. E essa casa vai aguentar todo o vento, toda a tempestade, todas as provações. E nada que vier vai derrubar ela, porque ela foi bem construída. E a construção dela não foi no raso, não. Não foi no raso, foi no profundo. Primeiro cavou. E depois se aprofundou. Então, o que Yahshua está querendo e nos dizendo de forma muito clara, que não deixa dúvida, e Yahshua está falando, olha, vocês que não são apenas ouvintes, mas são praticantes da palavra de meu Pai, aos meus olhos vocês brilham. Tudo que vier para derrubar vocês não vai ter êxito, não vai conseguir. Porque vocês andam nas duas bases, vocês escutam e praticam, E aí quando vem vento e tempestade, vocês estão firmados, vocês sabem como se posicionar, vocês sabem como agir. E aí nada derrubará vocês, por quê? O espírito de vocês está bem aprofundado, porque o espírito de vocês, através dos comandos da palavra, está colocando ela em prática. Então vocês estão bem alicerçados, vocês não estão vazios. Então veja a importância de praticar a palavra do Criador Yahweh. Veja a importância de se esforçar para praticar a palavra do Criador Yahweh. Então, não adianta receber o nome do Criador Yahweh, receber o nome do Salvador Yahshua, e depois ficar estagnado, e depois não querer praticar a palavra, não querer obedecer. Yahshua Mashiach está dizendo, não adianta nada. Tem que andar nas duas bases. Veja, eu vou dar outro exemplo muito claro. Você tem uma prova marcada para o dia 20. O seu professor chega assim e fala, olha, a prova que vocês vão fazer está marcado para o dia 20. Vocês ouviram ele dizendo. Ele disse para a turma toda, olha, a prova de vocês está marcada para o dia 20. Aí todos vocês escutam isso e vão para casa. Vão para casa. E não estudam. Mas vocês ouviram que a prova está marcada para o dia 20. Mas vocês chegaram em casa e não estudaram. Vocês só ouviram o que o professor disse que o dia da prova seria dia 20. Mas quando chegou em casa, vocês não estudaram. Aí chegou dia 20. Aí vocês voltam para fazer a prova. Aí quando chega lá, vocês olham a prova, lê os questionamentos, lê as perguntas e não sabe responder uma. Aí o que acontece? São reprovados. Por quê? Porque foram só ouvintes. Ouviram que a prova era dia 20, mas não praticaram o estudo quando chegou em casa. Se tivesse praticado, se tivesse estudado, quando chegasse dia 20, voltariam lá,
leriam as questões e saberiam responder, porque ouviram e botaram em prática o estudo. Estudaram quando chegaram em casa. Aí quando chegou o dia da prova, sabiam responder questão por questão. E aí seriam o quê? Aprovados. Mas como fez diferente, só ouviu quando chegou em casa. Foi dormir, foi jogar, foi assistir filme e não estudou. Então o que aconteceu? Foi reprovado. Tá vendo o perigo de só ouvir e não praticar? E é isso que o Yahshua está exortando. Se vocês só ouvir e não praticar, vocês vão se perder. Vocês vão se perder lá na frente. Se vocês não praticar a palavra que o nosso Pai, Criador Yahweh, ordenou, não tem como vocês ser aprovados naquele grande dia quando Yahweh permitir que Yahweh venha nos resgatar. Como que vai ser aprovado? Se durante a jornada na terra foi só um ouvinte e não praticou a palavra do Eterno, não obedeceu. Entendem o perigo disso? Isso pode levar a gente à ruína se a gente for só ouvinte. Aí lá na frente, a gente é derrubado. Então é isso que Yahshua Mashiach está nos alertando. Por quê, irmãos? Porque Yahweh é muito, muito bondoso, irmãos. Como Yahweh é bondoso e generoso, como Ele nos dá a oportunidade de nos consertar. É por isso que essa palavra está chegando até você. Por quê? Porque Yahweh te ama. Porque Yahweh quer ver você sendo aprovado naquele grande dia. Yahweh quer abrir as portas do reino para você. É por isso que Yahweh está trazendo essa palavra para você despertar, para você começar a ser não só um ouvinte, mas um praticante da palavra do Criador Yahweh, para você ser obediente, para você guardar e obedecer e praticar os mandamentos do eterno Criador Yahweh por intermédio de Yahshua Mashiach, o nosso ungido, o nosso Salvador. É por isso que Yahshua Mashiach deixou essa palavra de exortação. Porque Yahshua Mashiach estava vendo que um monte estava ali rodeando ele, falando mestre, mestre, mestre. E Yahshua vendo que eles não estavam obedecendo e que eles não estavam praticando o que Yahshua Mashiach estava falando. Aí Yahshua Mashiach vendo aquilo falou, não pode. Vou ter que vir com a exortação para esse povo acordar. Para eles entenderem que não adianta ele estar aqui me rodeando, falando mestre, 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 mas não praticam a palavra de meu Pai que eu estou passando para eles. São só ouvintes. Assim eles nunca serão aprovados se ficarem só ouvindo, mas não praticarem, não obedecerem, não lutarem e se esforçarem para colocar a palavra em prática no seu dia a dia, na sua forma de viver, na sua conduta. Então Yahshua vem com essa exortação, que Yahshua estava contemplando isso. E veja que isso está acontecendo também nos dias de hoje. Muitos vindo com essa narrativa mentirosa e dizendo, olha, não precisa tu fazer mais nada, tu já aceitou Yahshua, já desceu nas águas da imersão, agora tu não precisa fazer mais nada, fica só aí ouvindo. Olha, irmãos, que mentira, que narrativa suja e que tem levado tantas vidas à queda e à ruína. Mas no nome de Yahshua Mashiach, a verdade chegou para você, chegou para mim no dia de hoje. No nome de Yahshua Mashiach, essa narrativa suja e mentirosa está sendo repreendida, está sendo aniquilada e você está sendo despertado. Então, veja também que o maligno usa de uma cilada muito grande para que a gente não seja praticante da palavra. O maligno sempre tenta colocar a preguiça,
né? A preguiça, o desânimo. Por isso, irmãos, nós não podemos dar lugar à preguiça, porque a preguiça também leva a gente à ruína. Nós não podemos ser filhos e filhas preguiçosas no espiritual, tá? Temos que sempre nos esforçar, lutar para ser praticantes da palavra do nosso Criador Yahweh por intermédio de Yahshua Mashiach, para que nós estejamos sempre com a nossa casa construída na rocha, como Yahshua disse, né? Que aqueles que ouvem e praticam a palavra se assemelha-se a uma casa construída na rocha, que vem tudo, mas não derruba ela. Então, irmãos, não vamos dar lugar à preguiça, não vamos dar lugar ao desânimo, não vamos dar ouvido a essas palavras mentirosas, a essas vozes vindas das trevas que dizem, olha isso, para que praticar? Para que obedecer? Faz isso não, isso é perca de tempo. Isso é o maligno falando na boca dessas pessoas, para fazer que você perca a entrada no reino, para fazer que você perca a entrada no reino. Então nós temos, irmãos, que ter muito cuidado com as palavras que estão sendo faladas aí, com esse falso evangelho distorcido. E eles estão vindo falando no nome de Yahweh, viu? No nome de Yahshua, mas distorcendo o evangelho. Então, quando vocês ouvirem essas pessoas falando que não precisa praticar a palavra do Eterno Yahweh, falando que não precisa obedecer, que não precisa se purificar, que não precisa se limpar, que não precisa deixar os erros, irmãos, saiam imediatamente, porque senão vocês vão estar se alimentando de veneno, vocês vão estar se alimentando de mentiras, porque esse não é o evangelho de Yahshua Mashiach. O evangelho de Yahshua Mashiach é esse aqui que nós estamos lendo, que tem que ouvir e praticar. E aí sim, nós vamos ter o nosso templo vivo, que é o nosso corpo de adoração a Yahweh, e o nosso espírito construídos na rocha. Ok, meus irmãos? Prosseguimos. Agora, vamos ao versículo 49. E Yahshua continua com a exortação. Agora, no versículo 49. Aí Yahshua Mashiach vai falar agora aqueles que não querem praticar a palavra do Criador Yahweh. Aí Yahshua Mashiach vai comparar eles. Aí Yahshua diz, aquele porém que escutou e não pôs em prática é semelhante, veja, aquele porém que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa ao réis. Como eu falei, a palavra réis significa raso, tá? Que construiu sua casa ao raso do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Tá vendo, irmãos? Que aqueles que só escutam a palavra, mas não colocam em prática, eles estão caminhando rumo à ruína, irmãos. Tá vendo? Tá vendo o perigo de só ouvir e não praticar? Tá vendo o perigo de ouvir e não obedecer? Tá vendo o perigo de ouvir e não ir lá se purificar? Tá vendo o perigo? Aqueles que só escutam, irmãos, e não praticam. Yahshua diz, vocês estão caminhando para a ruína. Vocês não estão caminhando em direção ao reino, não. Vocês estão caminhando em direção à ruína. Para caminhar em direção ao reino, tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e praticar. Aí naquele grande dia,
Yael diz, entra, filha. Entra porque tu ouviu e praticou. Entra, filho, porque tu ouviu e praticou. O reino é teu. Vem herdar ele. Agora, aqueles que escutam, mas não praticam, tá caminhando, não é rumo ao reino, é rumo à ruína. Como Yahshua Mashiach deixou bem claro, ó. E foi grande a sua ruína. E quando vem a torrente, quando vem o vento contra ela, imediatamente ela desaba. Por quê? Não foi bem construída. Por dentro, como só estava ouvindo, por dentro continua vazio, continua no raso, porque só escuta. E aqueles que só escutam no outro dia, ó, já esquece. Por quê? Porque não pratica. Tudo só fica concretizado dentro de nós e guardado dentro de nós quando a gente escuta e pratica. Agora, se só escuta e não pratica, rapidamente o maligno vem e tira. Vem e tira, porque não está praticando no dia a dia. Compreenderam? Como é muito claro essa exortação que Yahshua Mashiach deixou. E feliz aqueles que ouvirem desta palavra e começar a praticar ela. Aí você estará caminhando rumo ao reino. Então, irmãos, não se deixem enganar por essas palavras mentirosas que muitos estão pregando por aí. Não deem ouvido. Não deem ouvido. Não caminhem junto com esses que estão dando esses ensinamentos mentirosos, irmãos. Porque vai ser grande a ruína desses, irmãos. Deem ouvido à palavra verdadeira. A palavra que nos impulsiona a ser fiéis. A palavra que nos impulsiona a ser obediente. A palavra que nos impulsiona a renegar a nós mesmos, para ser filhos obedientes ao Criador Yahweh e praticantes da sua palavra. A palavra que nos impulsiona a guardar os mandamentos do nosso Criador Yahweh dos exércitos. Porque os mandamentos de Yahweh, por intermédio de Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, são vidas para nós. Vidas para nós. Que nos mantém de pé. Ok? Então ficou bem esclarecido, irmãos, a importância de não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de nosso Criador Yahweh. Então, vamos prosseguir. Vamos agora em Lucas capítulo 8, versículo 19 até o versículo 21, ok, irmãos? Lucas capítulo 8, versículo 19 até o 21. Aqui, neste texto, Yahshua vai vir com outra exortação. Yahshua vai deixar bem claro quem são os verdadeiros parentes dele. Quem são os verdadeiros parentes de Yahshua? Ele vai deixar bem claro aqui. Os verdadeiros parentes de Yahshua Mashiach, eles têm uma característica muito forte. Muito forte. E você consegue identificar os verdadeiros parentes de Yahshua Mashiach exatamente quando você vê essas características que eu vou ler neles. Então, Yahshua Mashiach vai dar outra exortação e vai dizer quem são os verdadeiros parentes dele. Então, leiamos Lucas capítulo 8, do versículo 29 até o versículo 21, certo? Vamos lá. Versículo 19 diz assim: Sua mãe
e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo por causa da multidão. Ok? Versículo 20 agora. Avisaram-no então. Foram avisar a Yalxa. Avisaram-no então. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Aí, Yalxa vai responder. Versículo 21. Mas Yalxa respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yao e a põem em prática. Louvado seja Yao, porque Yao repreende todas as mentiras que estão sendo ditas aí. Louvado seja Yao. Então, Yalxa deixa bem claro. Yalxa exorta a esses aqui também, a esse grupo. Então, os parentes de sangue de Yalxa Mashiach estavam do lado de fora. A mãe dele de sangue estava do lado de fora. Os parentes dele de sangue estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Mas tinha uma multidão em volta dele. Então não tinha como a mãe e os parentes dele conseguir chegar até ele, porque tinha uma multidão em volta dele, como a gente leu no versículo 19, ó. Sua mãe e seus irmãos chegaram até ele, mas não podiam abordá-lo, né? Não podia chegar perto dele, por causa da multidão que o cercava. Aí foram avisar, correram para avisar Yalxa, para dizer que a mãe dele e os irmãos dele estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Aí correram, né? Aí no versículo 20, deixa isso bem claro. Avisaram-no então, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver. Aí, ele vai responder no versículo 21. Mas Yalxa respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yao e a põem em prática. Então, Yalxa está dizendo: só considero meus irmãos quem coloca a palavra do meu pai em prática. Então, não digam que são meus seguidores, que são meus irmãos, se vocês não colocam a palavra de meu pai em prática, porque não são. Meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de meu pai e as coloca em prática. Meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem. Meus irmãos são aqueles que renunciam o pecado. Meus irmãos são aqueles que lutam para ser obediente. Meus irmãos são aqueles que renunciam os seus desejos carnais para poder ser fiel ao meu Pai Yao. Esses eu considero meus irmãos. Fora disso aqui, não são meus irmãos. Não são meus irmãos. Porque só ouvem, mas não praticam. Ouvem, mas não obedecem. Ouvem, mas não querem renunciar a si mesmo e aos seus desejos carnais. Ouvem, mas não querem abandonar as suas práticas de iniquidade. Então, não tem como. Tá vendo, irmãos? Que a verdade, ela é bem clara, como a água cristalina. Ela é bem clara e ela tá aqui, sendo dita por Yalxa Mashiach.
Mas muitos têm escondido a palavra verdadeira e têm levado as palavras falsas. Mas nada fica oculto aos olhos de Yahweh. Nada fica oculto. A verdade sempre chega para nos despertar, para fazer que todas as escamas sejam arrancadas de nossos olhos e a verdade seja implantada no meu espírito e no seu espírito, para que a gente possa ser dignos de herdar o reino dos céus, irmãos. Então tá vendo que exortação tremenda e forte que Yahshua Mashiach faz. Louvado seja Yahweh, porque Yahweh só corrige e disciplina os filhos que ele ama. Todo pai que ama seus filhos corrige ele e disciplina ele, para que ele seja um homem bom, uma mulher boa, um homem digno, uma mulher digna, que brilhem aos olhos do Criador. Então tá vendo o que Yahshua diz? Mas Yahshua respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e as põem em prática. Yahweh é maravilhoso, porque ele repreende a mentira o tempo inteiro. Então, mais um alerta, para que a gente não escute essas palavras mentirosas, que são ditas que não é preciso obedecer, que diz que não é preciso renunciar, que diz que não é preciso praticar, que diz que não precisa guardar os mandamentos do Criador Yahweh por intermédio de Yahshua. Irmãos, tudo palavras mentirosas, tudo narrativa vindas das trevas para nos destruir, para nos levar para o caminho da ruína. Mas a verdadeira palavra é esta aqui. É esta aqui quando Yahshua diz: eu só considero meus irmãos, eu só considero meus seguidores, aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e as põem em prática. Esses sim eu considero meus irmãos. Mas os que estão falando contra esta palavra não são meus irmãos, não são meus seguidores. Estão apenas com o meu nome, mas não são meus seguidores. Por quê? Não colocam em prática a palavra de meu Pai. Então, não se enganem. Não se enganem. Porque os verdadeiros irmãos de Yahshua Mashiach têm que ter essa característica aqui, ó. Os verdadeiros seguidores de Yahshua Mashiach têm que ter essa característica de obediência. Os verdadeiros seguidores e irmãos de Yahshua Mashiach têm que ser praticantes da palavra. Entendem? Essas são as características que nós temos que observar para não sermos enganados por falsas palavras, por falsos ensinamentos. Então veja que os verdadeiros seguidores de Yahshua, os seus verdadeiros irmãos, ouvem a palavra de Yahweh e as praticam. E ensina o mesmo que Yahshua está ensinando, que tem que praticar. Aqueles que são irmãos verdadeiramente de Yahshua Mashiach, você vai ver ele ensinando o que Yahshua Mashiach ordenou aqui. Se você vê ele ensinando diferente e dizendo que não precisa praticar, dizendo que não precisa renunciar, não é irmão de Yahshua Mashiach. Não é irmão. Porque todos que são irmãos verdadeiros de Yahshua Mashiach, ele vai ensinar para as vidas que tem que praticar a palavra do Criador Yahweh. Tem que ouvir e praticar. Ele vai ensinar através de Yahshua Mashiach exatamente assim como está na palavra. Porque ele quer que vidas
sejam alcançadas e libertas do cativeiro do maligno. Ele vai conduzir as vidas para o caminho do reino e não para o caminho da ruína. Porque se ele chega e ensina que não é preciso renunciar, se ele chega e ensina que não é preciso praticar a palavra do Eterno, ensina que não é preciso obedecer, então ele está ensinando e te levando para o caminho da ruína. E ele não é irmão de Yahshua Mashiach, coisíssima nenhuma. Só está com o nome de Yahshua na boca, mas não é irmão de Yahshua. Agora aqueles que têm ensinado exatamente como está aqui, que têm ensinado o que Yahshua deixou para ser ensinado, que têm falado o que Yahshua disse, que é preciso ouvir e praticar, esses que têm ensinado a verdade, sim, têm te conduzido ao caminho do reino e têm te alimentado da palavra verdadeira. Porque o ensinamento que Yahshua deixou para nós passarmos para os irmãos e para nós mesmos praticar é esse aqui. Mas Yahshua respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahweh e as põem em prática. Esse é o verdadeiro ensinamento que Yahshua deixou decretado para que nós praticássemos e também ensinasse para que as vidas também sejam praticantes dela. E para que Satanás não tenha mais poder sobre essas vidas e nem domínio sobre essas vidas, para que cada dia mais nós sejamos libertos das mentiras, para que cada dia mais a purificação seja feita no nosso espírito. O nosso espírito precisa das palavras verdadeiras e não das palavras enganosas e falsas que só agradam o nosso ego e a nossa carne. Isso não vem de Yahweh, irmãos. Palavras que vêm aí agradando o seu ego, a sua carne, não vem de Yahweh. Não queira dela. Queira a palavra que deixa a sua carne quebrada, mas que fortalece o seu espírito, porque é o espírito que sustenta o templo, irmão, que é o nosso corpo vivo. Por isso, irmãos, quando eu escuto pessoas trazendo o evangelho distorcido para agradar o ego, para agradar o ser humano, eu não fico, eu saio. Porque rapidamente eu vejo, ó, não é eu falando na boca desses. Então eu corro para não ser infectada com o veneno da mentira. A palavra que nós temos que desejar constantemente é essa aqui, a verdadeira. A verdadeira. A que a carne não gosta, mas a que o espírito se alegra. Porque o espírito sente quando a palavra é verdadeira. E o espírito também sente quando a palavra é falsa e mentirosa. E nós não queremos palavra que agrada ao nosso ego. Não. Nós queremos a palavra que conduz o nosso espírito para o reino dos céus. E esta é a palavra. Então, irmãos, fica essa alerta para nós. Então vamos ser cada dia mais praticantes da palavra do nosso Criador Yahweh, assim como o nosso Salvador Yahshua Mashiach está nos ordenando. E aí sim nós vamos poder ser considerados irmãos de Yahshua Mashiach. Mas para sermos considerados irmãos de Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, tem que estar fazendo isso aqui, ó, que ele ordenou, praticando a palavra de nosso Criador Yahweh. Tá certo, meus irmãos? Bem explicado, bem compreendido. Qualquer dúvida, me perguntem, ok? Que eu vou sentir alegria em responder, porque não tem alegria maior do que ver nossos irmãos sendo tirados do erro. Não tem alegria maior do que levar a palavra verdadeira e ver seus irmãos sendo conduzidos para o reino dos céus. Então,
Amados de Yahweh, fica aqui esta palavra poderosa e verdadeira e fiel para se cumprir nas nossas vidas. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Fiquem bem, fiquem na companhia do Criador Yahweh e na companhia também do Salvador Yahweh. Que Yahweh vos abençoe e vos guarde. E vamos cada dia mais ser corajosos e valentes para ser praticantes da palavra do nosso Criador Yahweh. E não permita que ninguém tire esta palavra verdadeira de você. Fiquem bem e se cuidem. No nome de Yahweh e no nome de Yahshua Mashiach.